Pessoal, deixa eu só confirmar que isso já começou a gravar. Pronto, já começamos a gravar. Vocês já estão vendo a minha tela, pessoal? Aham. Mentoria em grupo, prosperidade proposital. Algumas pessoas já tiveram contato, né, com o meu livro, meu e-book, Prosperidade Proposital. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre propósito, tá, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos. Uma satisfação imensa. É um prazer enorme ter vocês aqui. Vocês já são mais do que família, né? Vocês são pessoas que estão aí compartilhando, enfim, somando, agregando. Então, é um prazer imenso estar fazendo parte disso tudo com vocês. E esse é o nosso primeiro encontro, né, pessoal? Demorou, mas está acontecendo. Demorou, mas vai abalar. Então, vamos lá? Estão animados? Com certeza. Bora. Maravilha. Então, aqui, pessoal, vocês já conhecem aí, né, a nossa nova identidade lá do grupo, né, a nova logomarca com leão, né, com o símbolo infinito nos olhos, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, assim, prosperidade proposital, né, é uma prosperidade intencional e, ao mesmo tempo, com o despertar, né, do nosso propósito. Então, é a prosperidade legítima por meio do propósito divino, né, que Deus reservou para a vida de cada um de nós. Então, sejam muito bem-vindos a essa aula sobre o propósito de vida. Hoje mergulharemos em uma jornada profunda para entender os conceitos de propósito, missão e dom, à luz dos princípios bíblicos, tá, pessoal? A Bíblia é uma fonte de sabedoria atemporal e nos fornece insights valiosos sobre como descobrir e viver o nosso propósito divinamente ordenado. Vamos começar, pessoal, nossa jornada? Com certeza. Bora lá, então. Pessoal, então essa é a primeira aula, né, do nosso encontro semanal aí, propósito de vida e a conexão com o chamado divino. Então, eu reuni aqui para a gente dar início, né, as principais dúvidas que as pessoas têm sobre propósito. A gente sabe que propósito é uma coisa que às vezes é meio confusa, meio polêmica, algumas pessoas confundem, misturam alguns conceitos, né? Então, o que eu queria perguntar para vocês, a primeira pergunta que eu vos faço é o seguinte: quem acha que propósito é uma profissão? Eu acho que ela pode se transformar na profissão. Pode ser, Pode se transformar na profissão? Pode, mas não acho que não. Sim. É quando você tem um objetivo propósito que é diferente. sua profissão, é o ideal, né? Você está Ah, trabalhando em prol do seu propósito, né? Monetizar o É isso que eu- propósito é interessante, né? Mas propósito não é uma profissão, né? Ao contrário do que muitos pensam, né? Então, sim, pode acontecer de uma coisa estar ligada à outra, sim. Mas a gente vai ver ali na frente que não necessariamente. Tem gente que consegue ter uma profissão, ter o propósito ativado e fazer as duas coisas simultaneamente. Inclusive, tem gente que, aqui no próprio grupo, que eu sei que faz isso, né? Às vezes até mais de um exemplo, mas depois eu vou querer ouvir também vocês a respeito. Tá? Então, o propósito não é uma profissão, tá, pessoal? E quem acha que propósito é uma função? Então, Propósito também não é uma função, né? é uma função muito técnica, né? A minha visão, sim. Então, é exatamente isso, é algo técnico, né? Alguma coisa que você desempenha ali por causa de uma habilidade que você tem, né? Mas não necessariamente isso é um propósito. Propósito é um objetivo? Isso aí eu vejo muita gente confundindo esse conceito também. Né? Propósito é ser um objetivo. Alguém acha que propósito é um objetivo? Eu acho que Quando não, você porque o encontra objetivo ele, se alcança, né? exato. Quando você encontra o propósito, você passa a achar que é um objetivo. Sim. Mas eu já ouvi frase, por exemplo, meu propósito é fazer 1 milhão. Isso não é propósito. Não. Definitivamente não é propósito. Tem gente que usa equivocadamente o termo, né, e confunde realmente o propósito com o objetivo. Né, nesse sentido, também a gente pode dizer que o propósito também não é um alvo, né, uma meta. Não é algo que a gente
determina, né? Porque o objetivo é o quê? O objetivo você tem uma meta e o prazo para cumprir. Então, a diferença de alvo e meta é porque alvo é, eu quero um objetivo, alcançar, sei lá, comprar uma casa. Isso é uma meta. Mas na hora que você fala, eu quero comprar uma casa na praia em 2024. Isso é um objetivo. Sim. Então, tem diferença também de meta para objetivo, mas a gente sabe também que isso também não é propósito. Propósito é algo que a gente faz para ganhar dinheiro? A gente volta àquela definição do início. Pode transformar. Pode acontecer da gente monetizar o propósito, né? Mas não é algo, né, que você faz necessariamente para ter um ganho financeiro. E pode ser um problema. Exatamente. Pode ser um problema. O propósito de vida é um só, gente. Propósito, cada um tem um e ele é único? Ele é só um propósito ou as pessoas têm vários? O que vocês acham? Já é polêmico, hein? Agora é polêmico. Esse é pauleira. Propósitos acessórios? De maneira geral, eu acho que é o único. É assim, quando você encontra um propósito, dentro dele tem várias estradas, né? Isso. A forma que você faz o seu propósito, mas o propósito em si, essência, eu creio que para todo mundo é o mesmo. Eu acho que o Fábio está fazendo mistério, porque ele podia ter começado com o que é propósito e acabava com tudo isso aí. Não, mas sabe o que acontece? Aí que o último slide vai ser esse, sabe por quê? Senão ia ser muito fácil chegar aqui e falar o que é propósito, ativa ele e acabou. Entendeu? Então tem que ter uma construção, né? Primeiro a gente tem que se aquilo que é falado de forma equivocada, né? E fazer as pessoas entenderem. Eu sei que não é aqui a grande maioria, porque o nível aqui, né? A gente sabe que aqui nós estamos falando de uma frequência alta de pessoas extremamente conectadas, enfim, né? Eu conheço cada um de vocês aqui e eu posso dizer que vocês estão num nível acima, né? Mas isso aqui a gente tem que partir do pressuposto que outras pessoas vão ver essa live e tá dentro com a mesma elucidação sobre o tema, né? Então a gente começa do básico e depois até chegar no avançado. Isso aí parece aquela pergunta assim, né? Qual o seu medo? Exato. Eu fiz com meus filhos, perguntei para eles, individualmente em vídeo, qual o seu medo? Brincadeira, ficou 1 minuto pensando. Eu tenho um único medo, assim, Fábio, né? Sem querer fugir muito do assunto, mas eu fiquei pensando muito tempo sobre quais são os medos que eu tenho. Meu medo é perder meus pais e meu filho. Uma parte disso eu já perdi. Eu acho que isso aí é a única coisa que realmente me assusta, assim, me deixa meu único medo faz parte, né, assim, do ciclo. Né? Meu único medo é Alzheimer. Só tenho medo do Alzheimer. Mais nada. Mas, amigo, o velho alemão. Aquele velho alemão, não. No ritmo porque, pô, ele tira toda a capacidade que eu tenho hoje de fazer o que eu faço. Com certeza, eu acho que você não vai, né? Você não vai sofrer disso, não. Creio que não. Estou fazendo tudo para não ter. Você está, né? As suas atividades aí, elas acabam que te colocam numa condição favorável para evitar isso. Bom, pessoal, assim, o propósito de vida, ele não é único, né? Na verdade, a gente tem vários propósitos, tá? Então, a gente vai ver mais lá na frente. Tem propósitos que são individuais, né? Pessoais, tem propósito em comum que todo mundo compartilha desse propósito, né? E por último, na última pergunta, o seu propósito é sobre você? O que vocês acham? Uma parte. Ele termina espirrando em outras pessoas, mas ele começa na gente. Na verdade, não é sobre você. Acho que não é, não. Na verdade, não é. É muito sobre o outro. Exatamente. Quase 100%, eu diria. Ele espirra nos outros, porque, por exemplo, eu quando comecei com a arte, mais novo, eu comecei a ensinar outras pessoas a usar esse caminho para ter equilíbrio emocional, e não só a arte como a atividade física, que é era a minha área. E aí, o que era um propósito para mim, de
novo, né, que eu apanhava no colégio, eu era franzino, e eu tinha que me libertar, eu tinha que ter força, eu tinha que ter equilíbrio emocional para me livrar daquele ambiente. E aí começou por mim, né? Era assim, eu estava no fundo do poço, e não dava para olhar para ninguém. E aí surgiu o propósito, que aí terminou servindo para muitas outras coisas, né? E, obviamente... Ativar o seu propósito é sobre você. Agora, o seu propósito não é sobre você, entendeu? Entendi. A explicação seria mais ou menos essa. Ativar é você que tem que fazer. Agora, ele não é sobre você, né? Então, assim, tem a frase aqui de Warren Hick, que é viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir. Então, a gente está vivendo, né, pessoal? Felizmente. Porque, assim, propósito, eu não sei se você concorda, ele podia ser dividido entre o propósito espiritual, o material e o emocional, ou não? E a gente, é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Então, assim, entenda que o seu propósito não é sobre você. Sim. Né? Então, já respondendo a essa última questão, né, muitos são os planos no coração do homem, mas o que deve prevalecer é o propósito do Senhor, né, que está lá em Provérbios, no livro de Salomão, Provérbios 19, versículo 21. Então, na verdade, o propósito é algo que o Senhor delega, vamos dizer assim, para a gente, né? Porque a gente tem que dar o quê? Continuidade para a obra dele. Então, não é sobre a gente, por mais que nós sejamos, né, ou façamos parte, né, nós sejamos obreiros, nós estamos dando continuidade, né, na criação, em tudo que ele está fazendo. Então, o propósito é justamente, né, já respondendo um pedaço, né, sobre isso, é justamente a gente dar continuidade. Mas qual que é o propósito dele? Qual que é a obra dele? Né? Ele tem um plano, ele está aqui investindo na gente, né? E a gente que é o agente, né, que vai fazer com que o plano dele se materialize. Então, ainda Fábio, não... Foi não. Você me permite uma interrupção, que você falou antes sobre medo, né? E se a gente olhar para esse plano orquestrado por Deus, e, bom, eu não vou entrar nesse detalhe, nesse mérito, mas nesse conceito de um plano maior que está engenhado e que cada pessoa é uma peça desse plano e que a direção das nossas vidas estão apontando para uma vida plena e abundante. Se nós, cada um de nós que estamos vivendo nesse tempo, fizermos a nossa parte, arrumarmos a seta e caminharmos em direção ao alvo, o seu medo e o medo do Antônio, provavelmente o medo de muitos que não mencionaram, mas que também sentem, ele é sanado. Porque não tem como dar errado o plano maior se cada um fizer a sua parte. Sim. Existe o plano, né? Então, assim, a gente tem que entender que tudo faz parte do plano. Então, o medo nesse sentido, a gente tem que entender que as coisas vão acontecer, e nem todas as coisas vão ser satisfatórias no ponto de vista. Né? A gente não vai ficar satisfeito com tudo que vai acontecer, né, que está dentro do plano, mas faz parte do plano, então a gente tem que aceitar, né? Então, o medo é algo que a gente tem que realmente encarar e superar. Bom, nós ainda não vamos falar o que é propósito, tá? Mas o que é missão, gente? O que vocês acham que é missão? Aí que você entra na parte, assim, missão eu só consigo enxergar como sendo espiritual. Uhum. Apesar que muita gente diz que a paternidade é uma missão, né? A maternidade é uma missão. E aí, assim, não tem como não desdobrar esse, né? Como se fosse um alface. A missão, ela é uma tarefa específica. Isso que o Antônio está falando, eu entendo como chamado. Bom, isso. Chamado, Porque a missão, ela é uma tarefa específica, né? Que Deus nos designa para cumprir dentro do seu plano maior. Né? Então, assim, por exemplo, Noé, vou usar o exemplo de Noé, né? Ele tinha uma missão. Qual que era a missão de Noé? Fazer com que a humanidade, né, as espécies, tivesse continuidade, certo? Agora, qual que é a função de Noé? Qual que é o dom que ele tinha para fazer isso, né? Então, ele tinha ali dons manuais, né? Artísticos, né? Vamos chamar de carpinteiro, se fosse comparar ali com
uma profissão, né? Então, assim, a missão é o quê? Ele vai salvar aquela parte da humanidade ali, da espécie, que Deus programou para dar continuidade na obra, né? Aquela limpa que Deus fez ali, que ele não estava feliz, né, com o que estava acontecendo com aquilo que ele tinha criado, né? E, nesse sentido, a missão é algo maior. E, no caso, os dons que ele recebeu, né? Porque para a gente triunfar na missão, a gente recebe dons. Então, os nossos dons são o quê? São talentos, né? Que a gente tem que despertar. As paixões que Deus nos deu para impactar o mundo, né? Então, cada pessoa tem uma missão única e importante a cumprir. Então, nesse sentido, a gente está falando aqui que nós temos uma parte que é individual, né? Cada um vai ter ali um feito, né? Algo que realmente foi designado para cumprir, e para isso a gente vai receber dons, né? Que a gente já nasce, quando a gente nasce, a gente já não percebe, né, algumas características, algumas inclinações, né, algumas coisas que fazem parte da essência, que passou ali, né, na hora que você veio ao mundo, você já recebeu aquela herança, né, vamos dizer assim. Então, por isso que eu falo assim, não sou eu que falo, mas, tipo, a gente já nasce com algumas habilidades, né, alguns dons que são específicos para que a gente possa cumprir realmente aquilo que a gente tem que cumprir aqui, né, a nossa missão. Então, aqui tem até umas citações bíblicas, né, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que é Efésios 2, versículo 10. E assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. João 17, 18. E o que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Ou seja, a gente tem que dar continuidade à obra dele, né? A gente faz parte de um plano maior, e nesse sentido, cada um recebe seus dons, né, suas habilidades, para cumprir as missões que é designado para cada um de nós, para que a gente consiga fazer parte, igual a Josiane falou aí, né, que a gente é um corpo, né, vamos dizer assim, maior. Então, é sobre isso. Até aí, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Maravilha. Vamos passar para o próximo aqui. Então, o que são dons? Né? Deus nos concedeu dons especiais para capacitar-nos a cumprir nossa missão e viver nosso propósito. Então, o dom, ele está totalmente relacionado com o propósito. Então, a gente já nasce, né? Já tem essas habilidades, esses talentos, né? Essas aptidões que são concedidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos dá essas capacidades, né? Para que a gente consiga realmente dar sequência. Então, nós devemos usar os nossos dons para servir uns aos outros e glorificar a Deus em nossa missão. Então, a citação, né, a citação bíblica que dá suporte a essa referência, que é Romanos 12, do 6 ao 8, que é: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção de sua fé. Então, é o que ele está falando aqui. Se você tem o dom, né, de profetizar, você tem que usar ao máximo, né, elevar a sua fé e usar ao máximo esse dom em função disso. Se o seu dom é servir, que sirva. Se é de ensinar, que ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Gente, essa passagem ela diz muito, né, a respeito, né, de dom, enfim, de características, né, de capacidades que nós temos. Então, assim, acho que cabe a cada um refletir sobre aonde melhor se enquadra dentro desse contexto aqui. Isso vai dizer muito sobre quem você é, sobre o seu propósito, sobre o seu chamado, né? Então, sobre sua missão. Acho que essa citação aqui, ela é extremamente importante, relevante aí, para que a gente consiga, né, despertar o nosso propósito. Estão de acordo aí até agora, pessoal? Aham. Sim. Maravilha. Alguém quer fazer algum acréscimo? Outro dia eu revi o filme Constantine, não sei se você viu, com Keanu Reeves, que ali tem muito essa coisa da missão, né?
o personagem que ele interpreta está bem dentro dessa estrada, né? E você até questiona, porque ele era um cara que não cuidava da saúde, etc e tal, mas ele tinha uma missão. E ele conhecia, e ele estava dentro dela, e no final ele entrega a própria vida em troca da vida de outra pessoa. E é legal rever esse filme, Constantine, assim, de tempos em tempos, porque a nossa percepção de leitura do filme é bem diferenciada. Eu acho, assim, uma obra de arte em termos da relação matéria e espírito, né? Esse filme. Eu não sei se vocês já viram, né? Procura ver para você entender. Eu já assisti, mas eu te confesso que eu hoje vou assistir ele. Hoje não falo, né? Sim, hoje, sim. Mas só que você está me falando assim, fica a dica aí, né? Eu tenho certeza que eu vou enxergar ele com outros olhos, né? Porque eu vi como vez que eu assisti para agora, eu tenho certeza que com base que você está falando aí vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. Bom. Boa noite, pessoal que chegou aí por último. Sejam muito bem-vindos. Bom, pessoal. Então, o que é a diversidade de dons? Ainda que haja diversidade de dons, ministérios, habilidades, todos somos unidos pelo mesmo Espírito Santo. Então, é aquilo que a Josiane falou. A gente faz parte do mesmo Espírito. Assim como o corpo precisa dos seus membros para funcionar plenamente, cada membro precisa de cumprir a sua função para que haja harmonia e crescimento espiritual. Então, a gente faz parte, né, de um plano maior. E dentro de um único corpo, né, de um único espírito, e assim como o corpo, né, a gente tem vários membros, né, e cada membro tem uma função. Então, juntos, esses membros fazem parte, né, e eles se comunicam, né, cada um com a sua função. E agora, é a pergunta que todo mundo queria que eu tivesse respondido no início, né, mas que já está agora na metade. Então, pessoal, o que é propósito, né? O propósito de vida, ele é o significado mais profundo e a direção que Deus tem para cada um de nós, né? Então, o propósito vai muito além de realizações pessoais, né, e sucesso material. Ele está ligado a cumprir o plano de Deus para nossas vidas, né? Então, a essência do propósito é comum para todos. Então, todos nós temos, dentro, né, dessa essência do propósito, que a gente vai falar lá na frente, né? A forma como cada um irá exercer o seu propósito individual, ok? Uma situação, né, uma sustentação da Bíblia para isso, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para cada um de vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então, está lá em Jeremias 29, 11. Alguém já conhecia essa passagem? Alguém Eu conhecia. já tinha? Citei ela no livro que eu escrevi outro dia. Você escreveu no seu livro? Uma parte lá, cito essa frase, justamente para entender coisas que nós não entendemos no decorrer da vida, das circunstâncias, não entendemos porque foi escrito que não entenderíamos tudo aquilo que nos acontece, ou que, né, ou que as circunstâncias, enfim, nem sempre você tem um poder de escolha. Às vezes você é vítima das escolhas de alguém, ou de circunstâncias, de fatalidades. Mas, se você crer realmente que há um propósito, há um plano, você também vai desfrutar do que Deus faz, que é transformar aquilo que a humanidade corrompeu em bem. Então, ainda que sejam fatalidades, Deus vai tirar daquilo ali alguma forma de transformar em bem, seja na sua vida, e sim, vai ser na sua vida, mas especialmente na vida dos outros, através de um cumprimento de um propósito. E porque os planos de Deus são melhores que os nossos. Porque, na verdade... As coisas operam para o bem. Exatamente. Porque, na verdade, a gente está nos preparando, né, também, quando a gente passa por situações, né, adversidades da vida, porque a gente está sendo preparado
para algo maior. Então, às vezes, realmente a gente não entende, né? Muitas pessoas questionam, não aceitam, mas a gente só tem que aceitar. A verdade é essa. Não é uma questão, né? Quem nos deu a vida, né? Ele sabe por que que ele fez. Ele sabe qual que foi o motivo, ele sabe por que que, né? O que que cada um de nós tem que fazer. Então, Tem um guru um indiano, né? Que ele fala exatamente que enquanto você está desviado do propósito, você não está feliz. E você não sabe porque não encontrou equilíbrio, não encontrou esperança, não encontrou felicidade. Porque exatamente esse desvio do propósito faz com que você se sinta deslocado. É como se tivesse o peixe fora d'água, né? eu vou até, Nada faz sentido enquanto você não está no propósito. eu vou até pular um slide aqui para fazer já um link com o que você falou. Depois eu vou voltar nisso, tá? Porque, assim, existem algumas características de quem não está conectado com o propósito. Então, é comum, né, as pessoas sentirem assim, um vazio interior, né? Elas realmente... Algumas pessoas ficarem depressivas. Hoje a gente falou muito de depressão lá no grupo, né? Foi um assunto que surgiu assim do nada. Então, é normal, né? A pessoa que está ali, sem saber a razão dela de existir, é normal que ela fique ali perdida às vezes, né? Sem saber o que ela tem que fazer, enfim. É comum também que a pessoa passe por dificuldade financeira, né? Porque não tem aquela energia, né? Então, isso acaba refletindo nas finanças. Pode haver perda não, perdão. A perda também, né? Mas aumento de peso principalmente, né? Porque a ansiedade, sabe? Porque às vezes as pessoas contam comida, come mal, né? Porque ela não está se amando, a verdade é essa, ela está se sabotando, ela está destruindo, entre aspas, né? Aquilo que é o habitáculo, né? De tudo que ela, enfim, que ela tem que... Então, é normal. Eu, inclusive, vou dar uma pessoal, assim, né? Vamos falar alguma intimidade. Eu, há um ano e pouco atrás, eu estava passando pelo deserto, né? Eu tive uma fase muito ruim, na qual eu tive dificuldade financeira. Eu não cheguei a fazer diagnóstico de depressão, mas eu estava realmente passando por um momento, um vazio, né? Muitos chamam de crise de identidade, crise de meia-idade, enfim. Aí eu fui estudar a respeito, eu falei assim, não, eu estou passando por uma crise de propósito. Justamente por não estar sabendo ali o que eu tinha que fazer, e foi quando tudo começou, assim, nesse sentido, né? O que levou a escrever o livro, o que levou a fazer tudo. Né? Então, eu cheguei a pesar 94 quilos nessa época. Hoje eu estou com 66, 67, 30 quilos a menos em 2 anos. Mas por quê? Porque eu fui, né, ativei, descobri meu propósito, descobri minha razão de existir e busquei melhorar, né? Assim, me permitir, né, aceitar, porque o propósito você tem que aceitar. Uma vez que você descobre qual que é ele, você também tem que se colocar numa condição de aceitação. Porque se você não aceitar, né, você não fazer aquilo que precisa de ser feito, aí é pior. Muito pior, né, inclusive. Então, assim, o deserto, né, o que eu costumo mencionar ali, não só eu, né, ele é muito usado esse termo, né, algumas pessoas passam por crise por não saber sua razão de existir. Essas crises são apresentadas na literatura por vários nomes, né? Igual eu falei, crise essencial, crise de meia-idade, a própria crise de propósito, né? Então, a crise é o deserto que Deus coloca em você para você buscar o entendimento, para buscar o crescimento, né, espiritual. E é necessário você entender, às vezes você precisa, né, passar por esse momento, entender os feitos, né, de Deus, e que são para te fortalecer, né? Que são para quê? Para você realmente sair daquela situação com muito mais fortaleza e ser, principalmente, um exemplo. Né? Porque ao você passar pelo deserto, ao você superar essa jornada, você vai ter que mostrar para outras pessoas como que é o processo, enfim, você vai ter que testemunhar, você vai ter que realmente ativar pessoas, né? Ou tirando as do deserto, né? Ou fazendo com que elas realmente descubram, né, o sentido de algumas coisas. Tudo certo? Tá aí, pessoal? Uhum. Bom, aí eu vou voltar aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Opa.
Ah, tá. Então, assim, lá no começo a gente estava falando, né, se o propósito ele é único ou se tem vários, né? Na verdade, existem propósitos que eles são comuns a todos nós. Todos nós temos propósito que a gente compartilha, né? Então, os 5 propósitos que Deus tem para todos nós é amá-lo, fazer parte de sua família, tornar-nos semelhantes a ele, servi-lo, dando continuidade à sua obra e contar aos outros sobre o seu reino. Então, quando você passa pelo deserto, se você sai do deserto e não fala sobre o processo, sobre o reino, enfim, tudo que você aprendeu, você não está cumprindo o seu propósito, na verdade, na integralidade. Então, para todo mundo, existe esse desígnio, vamos dizer assim. A gente, uma vez, não é opção, né? Uma vez que a gente sabe, a gente é obrigado a estar falando. E é o que eu estou justamente fazendo agora, né? Dando, né, enfim, informação, testemunho, e abrindo nesse espaço para as pessoas também falarem. E é isso, a gente tem que multiplicar, né? Pelo fato de lhe pertencemos, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas, né? Eles nos salva, então nos envia. A Bíblia diz, fomos enviados para falar em nome de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Nós somos mensageiros do amor de Deus e dos propósitos, né, seus propósitos para com o mundo. Então, isso é comum a todos. Esse propósito, todos nós temos, né, que carregar, enfim, praticar. Ok, pessoal? Agora, tem o propósito, né, que ele é individual. Eu queria fazer um convite aqui para Josiane, para ela falar um pouquinho sobre o propósito dela, porque no começo a gente falou também que o propósito não é uma profissão, né? E muito se fala hoje que o propósito está muito relacionado, né? Que é algo que você tem que monetizar, que você tem que correr atrás ali de realmente ganhar dinheiro, fazer dinheiro com aquilo. E não necessariamente, né? A gente vê que às vezes a pessoa, ela tem um propósito, ela tem um ministério, né? Ela participa de uma causa, né? De uma doação, como é que fala? Me ajudei com a palavra aí. Voluntariado. Isso, uma causa voluntária, né? Então, muitas pessoas estão vivendo seu propósito fazendo isso. E às vezes tem uma profissão, ganha, faz dinheiro de outra forma. Então, em alguns casos, dá para juntar as duas coisas. Por exemplo, se o propósito é salvar vidas, se a pessoa é médica, ok, ela está conciliando, ela está monetizando o propósito. Mas, às vezes, se a sua função é um ministério, é falar a palavra dele, você vai fazer de forma voluntária, né? Através de uma igreja, enfim, através de uma ONG, né? Então, existem várias formas de você colocar em prática o seu propósito. E não necessariamente você vai ter que faturar com aquilo, né? Mas, é claro, existem formas também de faturar. Então, Josiane, queria te convidar aí para você falar um pouco aí, né, sobre o trabalho que você tem feito, né, vinculado ao seu propósito, né, para trazer aqui as pessoas essa sua experiência. Bacana. Bom, vou pedir 2 licenças, ou melhor, a primeira, vou agradecer, né, a oportunidade de compartilhar. Eu acho que essa é uma das coisas mais incríveis que nos acontece quando nós vivemos, de fato, o nosso propósito, porque as pessoas querem saber, elas querem conhecer, e é incrível o que isso provoca nas pessoas, quando você compartilha. Às vezes parece uma causa muito específica a que eu trabalho. E realmente eu entendo com muita clareza de que não veja, não é que não é para qualquer um, é o contrário. Qualquer um pode fazer. Porém, é muito notório que é necessário um revestimento espiritual para você conseguir fazer. Então, só antes de falar especificamente disso, essa é a licença que eu queria pedir, antes você falava ali sobre a questão, né, por exemplo, de você foi salvo e então você se sente obrigado, ou de certa forma Deus te obriga. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente. Eu entendo que a verdade é que a salvação, ela é pela graça, assim como a palavra diz, né? Não é por obras, para que ninguém
diga que conseguiu alcançá-la pelo feito das suas mãos. Ainda que você faça coisas extraordinárias, que você transforme histórias de milhares e milhões de pessoas, quem sabe, isso não vai te garantir a salvação, porque a salvação é pela graça de Deus, é pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, independe. O que precisa? O que você precisa? Você quer ser salvo? E aí, vai lá. Não tem como falar de Cristo, de salvação, e não falar de Cristo. E absolutamente não tem nada a ver com placa de igreja. Tem a ver com Cristo. Então, realmente, não tem como falar de salvação, de falar em plano de redenção, em falar em plano e propósito de Deus, sem falar em Cristo. Mas é só isso que você precisa saber para ser salvo. Que Cristo morreu na cruz por mim e por você, independente do que nós fizemos a nossa vida inteira. E pode ter sido feito um monte de besteira. Um monte. Não importa. Se você entender que Jesus morreu por você, o sacrifício dele é suficiente para te salvar. E agora, porque nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo e merecido, eu quero sim dedicar a minha vida a fazer com que as pessoas também aprendam, também conheçam, também possam experimentar o amor que transforma. Porque quando eu me disponho a trabalhar, meu propósito é trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, mas especificamente vítimas de abuso sexual infantil. E eu trago para vocês alguns dados bem brevemente, mas se vocês pensarem aí, ou talvez conhecerem 3 crianças, e prestem atenção nessa parte, eu não estou dizendo que destas 3 crianças que vocês pensaram, uma será abusada, mas eu estou dizendo que a cada 3 crianças, uma será abusada sexualmente antes da puberdade, né, antes ali dos 12 anos aproximadamente. Nós estamos falando num número extraordinariamente alto. E nós estamos falando de 2023, tempo da informação, tempo da disponibilidade de recursos e de comunicação. E nós falamos em mais de 40 milhões de escravos, e a maioria deles são crianças em situação de escravidão sexual, né, vítimas de tráfico de humanos, né, com fim de exploração sexual. Então, tem até um filme agora, né? Do Jim Caviezel. Assim. Isso. O Som da Liberdade. Isso. Ainda não chegou no Brasil, mas estamos trabalhando. Estamos incomodando já os moços lá, para que venham para cá. O Jim Caviezel e o Mel Gibson são as 2 pedras no sapato de Hollywood. E vão fazer muito barulho ainda. Sim. Porque são improváveis. Né? São pequenos fazendo barulho na casa dos grandes. Mas isso é outra característica do propósito, de quem vive o seu propósito. Ele é colocado em lugares e em circunstâncias que lhe propiciam fazer aquilo que precisa ser feito. Ou seja, eu, Josiane Rissart, aqui de Matelândia, no Paraná, vocês não sabem onde é que fica, então tudo bem. Nem eu sei escrever direito o caminho do mapa. Eu não conseguiria alcançar milhões e milhões de pessoas com uma mensagem através do cinema. O Mel Gibson e o outro moço que eu esqueci o nome fazem. Agora, eu faço aqui na minha região, na minha cidade, nos estados próximos, até em Minas, aí, agora a gente está com uma equipe lá em Juiz de Fora, trabalhando a prevenção ao abuso sexual infantil, de diversas formas, de maneiras lúdicas, falando diretamente com a criança. Então, eu sou como Gideão, para quem conhece a história da Bíblia, um pequenininho da menor cidade, da menor família, mas quando a gente se junta com outras pessoas que têm o mesmo propósito, então nós conseguimos alcançar lugares e pessoas que talvez a gente nunca imaginou quando começou esse trabalho. Uma coisa que você pode... Oi, deixa eu só fazer um adendozinho. Uma coisa que pode ajudar muito nesse trabalho com criança, que eu já fiz, e como é dentro da arte, a criança às vezes não fala
ela não verbaliza o problema, mas ela desenha. Então, quando você bota a criança, ou até mesmo adolescente, para desenhar, e aí você tem alguém, um psicólogo, que possa interpretar isso, você vai descobrir ali várias informações sobre abuso de todo tipo. E aí dá para chegar no autor com facilidade. Impressionante. O nosso trabalho começou, é uma instituição hoje, Instituto Inocência, fazer um merchan aí, quem quiser conhecer o trabalho, Instituto _, Inocência. Nós trabalhamos exatamente com essa temática, e por isso nós trabalhamos com o lúdico, né, com músicas autorais, com teatros autorais. E um dos primeiros casos, o caso que virou a chave para a gente, né, nós startamos em fazer realmente algo mais relevante, foi uma criança que era muda seletiva. E então ela só falava com a mãe, não falava com mais ninguém absolutamente, e através de uma história da Chapeuzinho Vermelho, depois virou um teatro, uma releitura, né, que a gente fez a partir desse teatro, e ela apontava, então ela colocou, ela não falava, mas ela desenhou, fez o desenho e colocou, ela sendo a Chapeuzinho e o Lobo Mau, o avô. Então a gente conseguiu isso aí. manter lá e conseguiu pegar, isso virou um processo, uma ação penal, e aí entra um outro fator que o Fábio falou, não quero me estender, mas já me estendendo. Eu atuo como oficial de justiça. Essa é a minha carreira profissional, né, vamos assim dizer. E dentro desse trabalho, a minha cunhada é psicóloga e a irmã dela é médica, minha melhor amiga. A médica atendeu a mãe numa palestra, a psicóloga atendeu a criança num consultório, e eu atendi a mãe no caso, na orientação jurídica do caso. A equipe completa. Mas ninguém sabia. Sim. Ninguém sabia. Eu não sabia que elas estavam atendendo e nem elas sabiam que eu estava atendendo. E foi com uma fala minha. Essa fala, Gênesis 50:20, no lado da história de José, que Deus, a despeito de José ter sido vendido pelos irmãos como escravo, Deus usou aquela oportunidade para transformar em bem e salvar a vida de muitos a partir da vida de José. E eu falo isso para ela, ela fala, nossa, você é a terceira pessoa que me fala sobre isso. É incrível. Eu falei, eu sou a terceira? E foram as outras? E, bom, assim a gente descobriu que as outras também estavam dando uma orientação muito semelhante para o trato da criança, para o ressignificar, né, da vida dela e da família, essa questão. Então, cada um no seu lugar, nós estávamos contribuindo para um bem maior. E aí nós entendemos que Deus nos havia colocado nesses locais para unir os propósitos, para nos dar a oportunidade de ter alcance, ter voz dentro do judiciário, dentro da psicologia, dentro da medicina, enfim, em todos esses âmbitos, para que a gente conseguisse levar a cabo, né, dar voz a esse trabalho Sim. tão necessário, tão preciso. E eu termino dizendo algo que talvez seja muito útil para vocês, né? Não sei se todos aqui já entenderam o seu propósito, mas a necessidade que faz doer o seu coração quando você olha para ela, a necessidade do mundo, a necessidade ao seu redor, a necessidade da sua família, enfim, há uma necessidade que quando você olha, você se compadece, o seu coração dói por ela. Assim que você conseguir entender e alinhar os princípios dos céus com as necessidades da terra, você descobriu o seu propósito. Porque Deus vai colocar no seu coração essa convicção, vai fazer queimar no seu coração esse desejo de trabalhar, ainda que seja com aquilo que ninguém quer. E quando você toca no assunto, as pessoas muitas vezes correm e falam, não, comigo não, na minha família não, eu não. Infelizmente, muitas vezes depois essas pessoas voltam dizendo, o que eu faço? O que aconteceu? E, bom, nós alinhamos os princípios dos céus com as necessidades da terra, e aí Deus nos dá habilidades e estratégias para trabalhar e auxiliar no trato, né,
desses casos, e graças a Deus, a gente já tem tido respostas, tanto do reconhecimento público, já fomos premiados algumas vezes aí em premiações nacionais, do reconhecimento da relevância do trabalho, nós já trabalhamos com mais de 40 mil crianças, mas também, e especialmente, é onde meu coração mais se alegra, e eu tenho certeza de estar vivendo meu propósito, quando nós vemos casos de crianças que não foram abusadas porque sabiam como proceder, que pediram ajuda, ou de famílias que conseguiram perceber muito rapidamente e tratar essas crianças e transformar suas histórias de mazelas em histórias de alegria, de vida plena. Então, isso realmente nos motiva a seguir lá. É difícil, é pesado, é muito mais triste e terrível do que a imaginação de qualquer um de nós possa conceber. É muito pior, os casos são muito piores, mas temos a oportunidade de alguma forma, ser bálsamo, derramar o bálsamo dos céus na vida dessas pessoas, dessas crianças, e tentar resgatar o máximo de pessoas possível. Isso aí, parabéns. Parabéns, viu, José? Muito obrigado por aceitar meu convite, por dar esse depoimento maravilhoso. Como você resumiria, em poucas palavras, o seu propósito? Você acha que tem como ter uma nomenclatura para isso? É porque, às vezes, as pessoas ficam buscando, né, um nome, e às vezes nem tem, né? Não tem nem como explicar. Direção. Você tem direção? Eu te falar que, assim, se você... me defina propósito. É direção. Você vai vivenciar situações, você vai... É isso. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu vivencio todo tipo de mazela, né? Ou seja, mas é a direção onde os meus olhos batem e é automático, é um sentimento que brota de dentro, que não... É muito difícil de explicar. E também tem uma outra característica. Você falou lá atrás, nós vamos sendo habilitados, né? Nós vamos trazendo dons e talentos. Até o Antônio falou, né? Eu fui para as artes para fugir, né, de um problema. Para fugir, não, para enfrentar um problema ali na escola e tal. E eu, por exemplo, eu comecei recentemente aqui a escrever, e esse é um chamado dentro da missão. Exato. Que eu também recebi, que é o de escrever, de produzir material, literatura. Nós já fazemos algumas coisas para criança, e agora eu estou entrando com uns 2 pés, graças à ajuda do Fábio, vale lembrar, está me ajudando com algumas coisas da empresa também, para eu poder realmente me dedicar com mais integralidade a esse chamado também, que aí une a direção do propósito com uma habilidade, né, que Deus me deu. Você vai juntando essas coisas e vai conseguindo construir, e aí você vai percebendo que o resultado dessas construções não é de uma hora para outra, e assim, é muito difícil, não é que seja fácil, não, que lindo, nossa, que maravilhoso, não é, gente, é um desafio atrás do outro. Mas você sente o encorajamento e você tem essa clareza da direção que eu devo seguir. É difícil de explicar, mas é muito fácil de sentir que é esse o caminho. Sim. A gente tem que ter uma sensibilidade para a gente encontrar essas várias peças do quebra-cabeça que são colocadas ao longo da nossa vida, da nossa jornada, porque a gente tem que pegar nessas peças, entendendo, às vezes tem coisa que não faz sentido para a gente ao primeiro momento. Nossa, por que eu estou fazendo isso aqui? Né? Então, às vezes a gente não consegue enxergar sentido em certas coisas que acontecem na vida da gente. Mas depois, a gente começa a unir, né, alguns fatos de forma isolada, e aí vai juntando isso tudo. Aí depois, quando você monta o quebra-cabeça, aí isso aparece de uma forma com mais clareza, né? Igual você falou, não é fácil porque, tipo, essas peças estão todas espalhadas. A gente tem que, seguindo as dicas, né, os impulsos, né, os sinais que são colocados na nossa frente, para que a gente consiga encontrar essas peças, para a gente depois poder fazer a junção delas. Então, é um processo, assim, evolutivo, gradativo, né? E só, assim, fazendo um breve
parece, por tudo que você falou com muita maestria aí, muito conhecimento, muito domínio, mas eu não estava falando da salvação, tá? Porque a salvação é para graça, eu concordo exatamente com o que você falou. Eu falei que, assim, uma vez que a gente ativou o nosso propósito, a gente foi salvo, no sentido de sair do deserto, que a gente tem que falar sobre isso, entendeu? Mas que isso não é uma condição para a nossa salvação, não. Só nesse sentido que acho que talvez eu possa ter me expressado mal, enfim, mas você me colocou muito bem aí e fez seu complemento aí com maestria. Valeu, muito obrigado. Mais alguém quer falar, pessoal? Sobre Não, eu só tenho que falar mais agora, porque 9h30 muda o turno aqui. Eu vou ter que atender o segurança e fazer umas mudanças aqui, fechar uma sala, é uma babaquice que tem normais aqui. E não dá para continuar. Vai ficar gravado o resto? Vai. Essa aqui, você tem acesso à prosperidade proposital, que é a plataforma? Tenho. Eu estou vendo aqui, muitos têm. Na Viviana, eu sei que tem, Taylor tem, Josiane tem, Gildete tem, JB tem, Ricardo, acho que não, enfim, eu não estou conseguindo ver todo mundo que está na... Mas assim, ó, quem tem o acesso ao meu e-book, né? Porque eu vou colocar tudo lá. Todas essas lives, elas vão ser gravadas e elas vão ficar dentro dessa plataforma de forma organizada. Então, assim, a pessoa que perdeu aqui hoje vai poder acessar, mas a plataforma é ou para mentorado, tá? Ou para quem adquiriu o e-book, né? Enfim, claro. Ou a sessão estratégica, né? Então, assim, o encontro ao vivo é para todo mundo, é linkado lá no grupo, o pessoal clica, participa e ok. Né, e tá desfrutando. Mas aí, depois, para assistir ela gravada, tem que ser na plataforma mesmo, porque é lá que ela vai subir, entendeu? Sim, justo. É para lá que ela vai subir. Então, eu vou lá, pessoal. Ó, desculpa ter saído um pouco antes. Obrigado. Não tenho como. Imagina. Tá E eu certo? peço desculpa aí, porque eu também atrasei, então, assim, mas... Não, o plano é a gente fazer uma live de 1h30 também, que eu acho que, né, fica suave, dá para as pessoas participarem, não fica cansativo. E o conteúdo sendo denso também, acaba que a gente consegue, né, se ajudar, enfim, se contribuir aí melhor. Tá joia? Com certeza. Obrigadão, Antônio. Grande abraço. Parabéns pelas artes aí. Parabéns a todos nós. Valeu. Valeu, tudo de bom. Maravilha, pessoal. Mais alguém quer falar? Antes da gente dar sequência? Bom, então vamos dar continuidade aqui. Pessoal, todo mundo se pergunta, né, como descobrir o propósito que é individual? A gente falou dos propósitos que são comuns, né, entre todos nós, e tem aquele propósito que é particular, né, que é uma coisa que vem fazendo parte do projeto de Deus para você aqui na Terra. Então, assim, igual eu estava falando, tem uma construção, é um processo, tá? Mas aqui eu vou dar algumas dicas, né, que podem ajudar nesse processo. Então, a primeira coisa que você tem que observar, você tem que descobrir os seus dons, né? O que você tem mais habilidade, capacidade de fazer, né? Isso, se você não tem como fazer essa autoanálise, é legal você pedir para alguém, né? Falar, olha, o que você acha que eu tenho, assim, de dom? O que você acha que chama atenção? Né? Então, assim, pode ser o dom da oratória, né? Pode ser um dom matemático, pode ser, enfim, pode ser várias coisas, né? Então, você tem que fazer esse autoexame, né, para você entender um pouco sobre esses dons que são colocados dentro de você, e você pode buscar pessoas numa situação de observação externa também para, né, um mentor, né, enfim, alguém que você conhece, alguma pessoa próxima para também te ajudar nesse processo, né? E, feito isso, também é importante você se perguntar, né, o que você ama fazer e faria sem receber por isso. Né? Então, usando até o exemplo, né, que a Josiane falou, né, que aquela coisa que queima dentro de você. Eu tenho certeza que a Josiane, dentro né, do caso dela, enfim, dentro do propósito dela, ela faz porque gosta e porque quer e porque, enfim, ela entendeu o seu chamado. Aí aquilo está ali. E a gente coloca dinheiro no bolso mesmo. Isso, e coloca a parte prática, você paga para trabalhar. Exatamente, é porque tem gente que acha que o propósito é uma coisa que você recebe, mas nem sempre, às vezes você paga para estar fazendo, entendeu? Então são duas coisas, né, distintas aqui. Dá para monetizar? Dá, mas dá para você ter algo que você monetiza e você vai ser recompensado, né, por
Valeu, João. Tudo de bom, cara. Depois você vai ter acesso lá à plataforma, valeu? Aí você consegue ver o restante. Beleza, obrigado, gente. Um abraço, hein? Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Então é isso. Você faria sem receber absolutamente nada ou ainda coloca o dinheiro. Mas, em contrapartida, como você está com o seu propósito ativado, como você está fazendo isso, você tem provisão, né? Você tem várias situações que vão te promover, vamos dizer assim, vão possibilitar que você faça aquilo. Então, não vai faltar. A verdade é essa. Né? Por mais que você não está monetizando o seu propósito, mas de outra fonte vai vir. Né? Então, não vai te faltar. A verdade é essa. Então, assim, você tem que observar se o que você, né, ama fazer e faria até mesmo sem receber por isso, se é algo que você sabe fazer bem feito, você consegue fazer bem feito, né? Que você se observa e fala assim, ó, não, isso aqui, legal. Ou que outra pessoa também te fala, não, essa pessoa faz isso muito bem feito. Então, o propósito geralmente é algo que você faz bem feito ou seria capaz de fazer bem feito. Às vezes você não ativou ainda, você não sabe exatamente o que é, então você não testou. Mas, tendo em vista que você teve a clarificação, né, e você se coloca numa condição de refletir se aquilo você seria capaz de fazer bem feito. Porque na literatura, eu estudei um pouco sobre isso, eles não mencionam isso, é aquilo que você faz bem feito, mas e se você não ativou o propósito ainda? Você concorda comigo? Você não fez ainda. Então, você tem que se perguntar se você seria capaz de fazer bem feito. Né? Inclusive... Pode falar? Inclusive, muitas vezes, isso pode ser um bloqueio, né? Pode ser uma limitação, pode ser uma trava, um bloqueio mesmo, não tem acho que outro nome, mas algo que te limita, você sente que sabe fazer, você sente que tem esse chamado, esse direcionamento para fazer, até mesmo em relação ao propósito, né? Por isso que eu gosto dessa ideia de direção, você entende que é isso. Mas você não virou a chave, você não startou ainda, você não ativou o propósito. E aí, quando você olha para aquele negócio, você fala, nem a pau, não dou conta. Eu não. Passa a bola para outro. Mas o seu coração vai continuar remando aquela ânsia e as coisas começam a gritar diante de você. Acho que isso também é uma outra característica. Você sente a dor do outro, aquilo ali te incomoda. E aí você fala, cara, eu tenho que fazer. Esse ponto que você tocou, ela é muito importante do bloqueio, porque existe uma intimidade, né, entre bloqueio e propósito. Porque assim, vou falar sobre meu caso específico. Eu vim de uma família católica que, pra vocês terem ideia, eu passei todos, né, os processos de primeira comunhão, batismo católico, e até cheguei a ser coroinha, mas assim, meio que, entre aspas, forçado, porque nessa época a gente realmente ainda não sabe, né, o que, enfim, não tem discernimento, não sabe para onde que vai, né, qual que é, realmente a gente tem que depositar a nossa... A gente não é capaz de fazer escolhas, a verdade é essa. Então, as nossas escolhas são as escolhas que as pessoas fazem por nós. Então, esse negócio de ser coroinha, eu não estava gostando na época, sabe? Eu cheguei a me sair fora, assim, eu risquei meu nome do quadro, olha, não quero mais e tal. Mesmo sendo novinho, vamos dizer assim, eu não queria. E isso me deixou, né, bloqueado. A igreja, vamos dizer assim, me bloqueou. Então, na hora que eu vi que o propósito tem intimidade com um bloqueio, né, que hoje eu estou falando aqui de Deus com uma naturalidade, vamos dizer assim, né, uma coisa que eu não tinha antigamente, eu era bloqueado. Né, eu sempre, enfim, respeitei a fé, eu nunca fui um cara, assim, ateu, né, nunca fui uma pessoa que desacreditou, mas eu não fazia questão nenhuma de falar sobre, eu não achava que eu tinha que passar isso para frente, mas aí, na hora que você vê que você realmente precisa, né, de ativar algumas pessoas, que as pessoas precisam, e quando você começa a fazer isso, e que você vê que você está ajudando, né, que muitas pessoas estão precisando de ouvir aquilo que você, na sua mensagem, que você está sendo usado, na verdade, para passar essa mensagem à frente,
Aí você fala, poxa, faz todo sentido agora. Aí você consegue se desbloquear, vamos dizer assim. Mas tem total intimidade, né? Um bloqueio com propósito. Geralmente você já passou, entre aspas, por uma situação ali que te travou, mas você precisa de virar essa chave, né? Então, assim, a gente tem que observar também, né, que uma chave principal do propósito é se isso faria bem para o mundo, né? Então, isso é comum de todos os propósitos, se esse propósito vai fazer bem ou não para o mundo, né? Porque é sobre uma continuidade de uma obra, né? E a gente também tem que certificar que aquilo que você acha que é o seu propósito, você não vai ferir os princípios, né? Se não vai... se fere os princípios, você pode ter certeza que não é. Você pode descartar, né? Então, assim, isso é fato também. Agora, como viver do seu propósito, né? Porque a gente, aqui, é claro que eu falei, a jornada ela é individual, né? Muitas pessoas vão precisar de passar pelo deserto para descobrir o seu propósito. Muitas pessoas vão ter que sentir dor, né? Vão ter que passar todas aquelas situações que a gente citou lá no início, né? Para realmente despertar, né? Despertar para ter interesse em entender melhor sobre o propósito, né? Então, nesse sentido, para você depois você, né, descobriu, você viver, né, do seu propósito, e você conectar aí com o seu trabalho, né, pode ser uma excelente forma de ter uma vida mais significativa, né, para você acordar melhor, né, encontrar uma razão para sair da cama todos os dias, porém não é uma obrigação monetizar, igual eu estava falando lá atrás, do seu propósito. Algumas pessoas podem ter uma vida profissional e um projeto relacionado com o propósito de forma paralela, né? Mas para monetizar o propósito, você deve saber que alguém está disposto a pagar por um produto ou serviço relacionado a ele. Então, vamos supor, uma mentoria. Ela pode estar intimamente ligada com o seu propósito. Se você estiver falando daquilo, né, que o seu propósito determinou, você pode, sim, viver do seu propósito, porque você é um mentor, você, enfim, é um consultor, né, você está escrevendo um livro, né, então esse livro pode ser vendido, né, de forma a te gerar um retorno financeiro, sim, né? Então, existem formas depois de você realmente viver dele, né? Bom, basicamente, pessoal, a mensagem que eu tinha para vocês é essa. Eu não sei se faltou algo em termos de expectativa, o que vocês acharam de tudo aí, o que vocês sentiram até agora? Tem alguma pergunta? Alguém quer falar? Todo mundo ficou mudo? E a Judete, quer falar alguma coisa? O que eu tenho para dizer? Eu queria falar que eu não descobri meu propósito ainda, eu não sei onde eu vou me encaixar. Eu acho que você sabe, você já descobriu, às vezes você não sabe. Você dá aula, né? Eu dou aula, dou, Então, será que não tem a ver com isso, não? não sei. Eu dou aula e eu costuro, é o que eu faço bem. É. Um dos dois eu faria de graça. Nenhum dos dois você faria de graça? Não, porque é eles que me sustentam. Sim, mas assim, você tem isso tem a ver, assim, com uma paixão ardente, entendeu? Algo que realmente te dá uma satisfação. Então, pode ser que realmente você não tenha exatamente descoberto seu propósito ainda. Ou como linkar, né, essas profissões suas com o seu propósito. Pode ser também sobre isso, né? É, pode ser. A Josiane falou que tem um trabalho fora, Josiane, eu moro aqui. Ah, é? Tem Como uma é que galera eu nossa aí. poderia conhecer? Eu não sei exatamente. Bom, eu acho que eles estão num bairro de Benfica. Eu posso ver com mais detalhes, assim, onde que eles vão fazer a ação e passar para a senhora. Mas tem uma galera nossa aí que está aí. Tá aí, vão fazer um trabalho de prevenção à abuso sexual infantil aí na cidade. E, ó, a senhora está um pouco longe, tá? Porque aqui a gente coloca todo mundo para trabalhar. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo, ó. Minha mãe... Deixa eu trabalhar lá também, quem sabe? Minha mãe, 83 anos, já costurou pra gente.
já faz nota, bipa a nota, sabe? Que tem aí o nota do Estado, nota Paraná, chama aqui, e aí destina recurso. Não sei se tem aí nas bandas de vocês, onde vocês são, mas enfim, é o imposto da compra que você faz, eles bipam. Então, o pessoal aí mais velho, não, a gente não tem pique para lidar com criança, evento com 400 crianças, 400, 500 crianças. A gente coloca eles para trabalharem nos bastidores. Todo mundo trabalha, todo mundo está junto no propósito. Que bom, então, eu posso ajudar eles de alguma forma, se precisar de costura eu posso fazer, aula também eu sei dar, posso contar história, posso fazer alguma coisa. Aí, ó, tá vendo? É um pouco isso, é isso, quando você está disposta a fazer, daqui a pouco você vai ver que Deus vai te... Eu comecei assim, falando para Deus, eu quero fazer algo que seja relevante, não quero que a minha vida passe, não quero assistir a vida acontecendo. Onde e no quê? E bom, de repente, num dia, pum, surge. E não que fosse algo que eu esperava, ou que eu tivesse dito assim, Deus, é isso. Não, começou, daqui a pouco eu me vi pelas madrugadas afora escrevendo teatro e trabalhando muito para poder liberar a agenda, para poder trabalhar na instituição. Que legal, muito bom. Maravilha. Pessoal, alguma pergunta? Alguém quer falar? Tem gente que entrou muito e saiu calado. Vamos falar aí, gente. Rô, Viviane. Viviane hoje brilhou lá no grupo, hein? A Rô também. Aliás, todo mundo que participa no grupo lá brilha, né? Ai, Fábio, eu ainda não descobri o meu, não. Eu acredito que estou na linha, né? Mas eu ainda não descobri o meu. Eu sinto assim, como você falou, uma coisa que eu achei interessante, a trava tem relação com o propósito. Eu tenho uma área que me queima muito, eu sou procurada para isso, na área de aconselhamento. Porém, tem uma área de aconselhamento que eu gostaria, mas eu não superei essa área. É o que queima no meu coração, mas é como se eu não tivesse habilidade nem autoridade para falar sobre isso. Aí que tá, então é isso. Vai ter que desenvolver exatamente isso. É exatamente isso. Então, você está lá no caminho, tá? Você vai ter que desenvolver, porque, tipo assim, o propósito, né? Ele não é um negócio que você vai descobrir já estando totalmente preparado. Né? Aí é a jornada, entendeu? Aí é uma jornada. Para você ativar né, e realmente poder colocar ele, né, enfim, fazer o que tem que ser feito, é uma jornada. Mas aí você já tem né, o que você precisava de saber. Agora você tem que buscar, né? Tá. Para mim, vamos supor, quando você descobre, você só vai fazer, já estaria pronto ali dentro, era só pegar e fazer. É como se eu estivesse pronto, eu achava que era assim. Não. Mas tá vendo? Por isso que é importante. Por isso que eu estou estimulando vocês também a perguntar, porque a gente, às vezes, você ir embora com dúvida, com essa dúvida não faz sentido. E, acho que deu um clique aí, hein? Acho que você tem que buscar realmente esse desenvolvimento. Para você ter uma ideia de quanto que se tem que buscar, por exemplo, nós começamos a buscar cursos para fazer nessa área, e não tinha no Brasil. Nós vamos fazer na Argentina. A gente fez curso na Argentina, fizemos material da Espanha, para poder nos preparar de uma maneira assim mais robusta, né? Ter um domínio, vamos dizer assim, também acadêmico do tema, né? Eu tenho formação em direito, a outra é médico, a outra é psicólogo, ou seja, todo mundo está na área, mas mesmo assim a gente precisou buscar mesmo, se especializar, não sei se é essa palavra. Aqui a gente não conseguia encontrar cursos assim mais robustos, fomos fora. Para endossar o que o Fábio falou aí, talvez você já sabe, agora você vai ter que dar alguns passos nessa direção. E aí as coisas vão começar a acontecer. Agora deu mais dor na barriga ainda. Bem-vindo, você agora gelou de verdade. Então é isso aí, ó. Gelou a barriga, pode saber. Gratidão, gente. Vou observar isso daqui, vou buscar isso, então.
Eu vou ter que encerrar aqui também, porque o meu pequeno está viajando e daqui a pouco ele vai dormir, então tem que ver ele um pouquinho ainda. Um pouquinho dessa. Mas a gente pode esticar aqui o debate também lá no grupo, enfim. Alguma pergunta, alguma coisa que não deu para responder aqui, eu vou pedir, eu estou até vendo que tem aqui no chat, se vocês quiserem colocar lá no grupo, a gente estica o debate lá, tá joia? Ok. Gente, gratidão imensa, Tá bom, tá? então, gente. Deus abençoe, viu? Foi perfeito, maravilhoso. Foi um prazer. Gratidão imensa por vocês estar fazendo parte dessa jornada. Prazer foi meu. Tamo junto demais, tá bom? E até a próxima segunda, tá? Depois eu vou colocar uma enquete lá. A nós todos. A gente falar sobre o tema da próxima reunião, tá joia? Boa noite. Um abraço, gente. Boa noite, um abraço, pessoal. Aberto, se alguém tiver dúvida, né, quiser conversar sobre, da minha Boa parte, noite. pode me chamar aí. Abração, Deus abençoe. Gratidão aí pela disponibilidade. Grande abraço a todos. Até mais.